Mickey Mouse é sem dúvidas o maior sinônimo de Disney que existe. Ele tá tão enraizado na cultura popular como o símbolo máximo da empresa que mal pode passar pela nossa cabeça que, teoricamente, vai chegar um dia em que ele vai pertencer a todo mundo. Como assim? É só lembrar de duas palavras: domínio público. Assim como qualquer trabalho artístico, um dia o Mickey vai deixar de ser uma propriedade privada e poderá ser usado por qualquer um. Tá achando isso difícil de imaginar? E se além disso eu te disser que, na verdade, já era pro Mickey ter entrado no domínio público há mais de 30 anos? Pois é, mas isso não aconteceu porque a Disney é tão poderosa que ela conseguiu pressionar o governo dos Estados Unidos 2 vezes para que as leis de direito autoral fossem alteradas. E essas mudanças na legislação permitiram que a Disney mantivesse seu camundongo fora do domínio público por mais tempo ainda. Mas como foi que isso tudo aconteceu? E como vai ser quando o Mickey de fato entrar no domínio público daqui a alguns anos? Para responder essas questões, hoje vamos relembrar como a Disney alterou para sempre a história da propriedade intelectual e como ela moldou as leis de direitos autorais que regem a indústria da cultura pop até hoje. Mickey, você está bem? O conceito de domínio público se solidificou com as primeiras leis de propriedade intelectual. Segundo elas, um artista tinha os direitos exclusivos de usar a sua criação e de lucrar com ela, mas somente durante determinado período de tempo. E quando esse período acabasse, sua criação entraria no domínio público, para que então qualquer um pudesse usar essa obra de arte e lucrar com ela também. E cada parte do mundo adotou regras diferentes para determinar quanto tempo deve demorar para que uma obra de arte entre em domínio público. Nos Estados Unidos, a primeira lei de direito autoral foi instaurada em 1909. Segundo ela, autores tinham os direitos de suas obras durante, no máximo, 56 anos. Depois disso, era domínio público. E era essa a lei vigente quando nasceu o Mickey, com a estreia de seu primeiro curta-metragem em 1928. Steamboat Willie. A partir daí, as coisas só melhoraram para o camundongo. O que começou como um pequeno estúdio foi crescendo ao longo das décadas até a Disney se tornar uma das maiores marcas do mundo. E como o Mickey se tornou o personagem mais valioso da empresa, é claro que a Disney começou a se preocupar quando perceberam que estava chegando o prazo final antes do mascote virar domínio público. Segundo a lei, isso deveria acontecer em 1984. Mas é claro que a Disney não queria que isso acontecesse. Afinal, sem a exclusividade do personagem, eles perderiam milhões de dólares e não poderiam mais controlar como o Mickey seria usado. Então, nos anos 70, a empresa começou a fazer muita pressão para que políticos mudassem as leis. E como não houve muita resistência à ideia de estender o prazo de direito autoral, o Congresso aprovou uma nova lei em 1976. Segundo ela, obras que ainda não estivessem em domínio público teriam seus prazos de proteção esticados de 56 para 75 anos. Agora, Mickey Mouse estava protegido do domínio público até 2003. Nós vamos juntos celebrar uma grande festa. Os anos passaram e mais uma vez a Disney viu o prazo final de seu mascote se aproximando. E então eles repetiram a estratégia. Na década de 90, o próprio CEO da Disney, Michael Eisner, visitou escritórios de políticos para conversar sobre uma nova mudança na lei. E como demonstrou o Tech Insider, durante os anos 90, a Disney doou milhões de dólares em lobby político. E a estratégia, é claro, deu certo. Em 1998, a lei de direito autoral foi mudada mais uma vez. Agora, a proteção aumentou de 75 para 95 anos. O que significa que agora o Mickey pode continuar sendo exclusivo da Disney até 2024. Bom, com certeza nós trocamos pra melhor. E beleza, até agora eu me foquei em falar somente do Mickey. Mas é importante lembrar que a pressão da Disney para mudar as leis ao longo das décadas obviamente beneficiou outras pessoas e empresas, incluindo todos os grandes conglomerados de mídia concorrentes da Disney, que com certeza ficaram felizes ao saber que seus próprios personagens que valem milhões também ganharam um prazo muito maior antes de virarem domínio público. O que significa que, se não fosse pela Disney, é provável que um monte de personagens icônicos já teriam entrado em domínio público a essa altura do campeonato. Tipo quem? Tipo Batman, Superman, Capitão América, Ursinho Pooh, Pernalonga, os Flintstones, os Jetsons, Zé Colmeia, Tom e Jerry,
Basicamente, qualquer personagem que tenha sido criado antes de 1964. Com certeza, o mundo da cultura pop de hoje em dia seria muito diferente. E é claro que a forma como a Disney influenciou na legislação de direitos autorais fez a companhia receber muitas críticas. Afinal de contas, ao estender o prazo de proteção ao Mickey, ela também estava impedindo que outros artistas tivessem a oportunidade de criar novas obras com esse personagem tão antigo. Algo que muitos consideram irônico quando a própria Disney criou o seu império usando muitas histórias e personagens de domínio público. Branca de Neve, Pinóquio, Cinderela, A Bela Adormecida, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Mulan, A Pequena Sereia. É filme demais para listar num fôlego só. E como? Bom, seja como for, o Mickey ainda está sob a proteção da Disney. Mas não por muito tempo. Afinal, só faltam praticamente 4 anos para chegarmos em 2024 e vermos o mascote mais famoso do mundo virar domínio público. E se você é como eu, sua primeira reação pode ser: ah, mas com certeza a Disney vai tentar esticar o prazo mais uma vez. Mas na verdade, parece que agora eles não vão tentar mudar as leis de novo. Isso porque o cenário hoje é diferente. Quando a Disney fez campanha para mudar as leis de direito autoral nos anos 70 e 90, a resistência a essas alterações não era muito grande, até porque direito autoral não era um tema com o qual a grande parte da população se preocupava. Mas hoje, na era da internet, isso é muito diferente. Atualmente, há um movimento muito maior de resistência. O maior exemplo disso veio em 2012, quando políticos americanos tentaram aprovar o Stop Online Piracy Act, ou SOPA, uma legislação que propunha um controle muito maior dos direitos autorais na internet. E a resistência popular foi enorme, contando inclusive com o apoio de sites como Google e Wikipedia, que se posicionaram contra a proposta. No fim das contas, o SOPA foi reprovado. E isso foi uma derrota tão marcante que o episódio convenceu muitos grupos de que não dá mais para tentar mexer nas leis de direito autoral. É o que indica uma reportagem do site Ars Technica. Em 2018, eles entrevistaram representantes dos maiores grupos detentores de direitos autorais dos Estados Unidos, incluindo a Motion Picture Association of America, que representa os grandes estúdios de Hollywood. E todos os entrevistados afirmaram que não vão mais fazer lobby para estender os prazos dos direitos autorais. Porque depois do caso do SOPA, eles sabem que as chances deles vencerem seriam pequenas. Eles sabem que agora, grandes corporações de internet e uma enorme parte da população poderiam resistir com muita força. O que explica por que a Disney não tem se movimentado ultimamente nesse campo, mesmo faltando só 4 anos para o Mickey entrar em domínio público. Ao que tudo indica, agora vai. Ah, Max, quer dizer então que eu vou poder fazer o que eu quiser com o Mickey quando ele entrar em domínio público? Calma, não é bem assim. Existem certas nuances aí que restringem as coisas. Por exemplo, um personagem pode até entrar em domínio público, mas se uma outra obra inventar características novas para esse personagem, essas características podem ser protegidas por direito autoral. Um ótimo exemplo é O Mágico de Oz. O livro original é domínio público, mas o famoso filme de 1939, não. Então, características e aspectos visuais inventados para o longa são protegidos. Por isso, caso você queira usar a Dorothy hoje em uma obra sua, teoricamente você não poderia fazê-la usar sapatilhas de rubi, porque isso foi criado no filme. E é por conta dessa lógica que você não poderia fazer o que quisesse com o Mickey daqui a alguns anos. Porque o que vai entrar em domínio público em 2024 é o curta Steamboat Willie. Então, o Mickey que vai virar domínio público é especificamente esse aqui. Então, se você quisesse criar um boneco, um quadrinho ou um filme novo do Mickey, você poderia, desde que ele tivesse esse visual. Porque as demais versões do personagem ainda vão estar protegidas por direitos autorais. Se você quisesse usar um Mickey com luvas brancas, por exemplo, você teria que esperar um pouco mais, porque o personagem apareceu pela primeira vez usando esses acessórios somente num curta lançado alguns anos depois de Steamboat Willie. Uma vez que esse filme entrasse em domínio público, aí sim você poderia colocar luvas brancas no seu Mickey também. Então, por mais que o Mickey entre em domínio público, a Disney ainda vai conseguir restringir o personagem de alguma forma, dependendo de como ele for reutilizado por outras pessoas. E o outro ponto que pode tornar essa história toda ainda mais confusa é a marca registrada. Porque os direitos autorais têm vencimento, mas uma marca registrada, não. Ela pode ser renovada para sempre.
E é claro que a Disney tem diferentes marcas registradas do Mickey, desde seu nome, seu logo, sua imagem. Então, teoricamente, a empresa poderia proibir que outros usassem o Mickey com acusações não de violação de direito autoral, mas sim de marca registrada. E será que isso colaria? É aí que estudiosos começam a discordar. Alguns acreditam que a estratégia da marca registrada poderia dar certo sim. Já outros defendem que não, porque a Suprema Corte Americana já lidou com casos similares e não deixou que marcas registradas fossem usadas para restringir o uso de obras de domínio público. De uma forma ou de outra, o mais provável é que a Disney aproveite sim essa oportunidade da marca registrada para tentar proteger ainda mais o seu mascote depois que ele entrar no domínio público, mesmo sabendo que isso pode não dar certo. E agora eu vou caprichar! Então a Disney pode ter moldado as leis de direito autoral como ela quis durante décadas. Mas tudo indica que os próximos anos vão ser muito mais desafiadores para a companhia. E quer saber? Eu acho isso tudo muito empolgante, porque estamos prestes a entrar num novo capítulo da história da propriedade intelectual. Uma era na qual alguns dos mais valiosos e populares personagens da história talvez deixem de ser somente de grandes corporações e possam se tornar nossos também. Resta agora aguardar até 2024 e ver o quanto disso de fato vai se tornar realidade. Até lá, esperamos pacientemente por você, Mickey Mouse. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês têm vontade de ver ainda mais conteúdos que eu produzo além dos vídeos aqui do YouTube, uma opção é vocês se tornarem apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Através do Apoia-se você ajuda a gente com um valor mensal que fica ao seu critério e aí você ganha acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para os nossos apoiadores. Para conhecer todos os detalhes da nossa campanha, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.